Sinto-me alegre em estar aqui em simplesmente mais uma vez. Feliz em revê-lo. E meu cunhado, pastor Lima, pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus aqui em Simplesmente, como também superintendente desta região. Quero cumprimentar o pastor Lima, também sua esposa, irmã Marineide, e na pessoa dele cumprimentar os obreiros que estão atrás de nós, da guarda, e a igreja com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sinto muito alegre, posso dizer, se o culto terminasse agora, eu já ia para casa feliz. Eu gosto sempre de dizer, eu falo sempre isto, porque isto é algo que acontece na minha vida. Eu nunca fui para um culto para não ouvir Deus falar. Eu não sei você, mas eu nunca fui para um culto para não ouvir Deus falar. Por que, pastor Marcos? Porque eu não venho preocupado com o que vai acontecer no culto. Eu venho prestar a Deus a minha adoração. Cadê os adoradores nesta noite? Eu não conheço o adorador de boca fechada. Adorador é aquele que presta culto, adora, exalta e glorifica o nome do Senhor nosso Deus. Foi nos dado um tema e eu quero me manter fiel a este tema. Vou fazer o possível para trazer a palavra. Salmo de número 119, foi o salmo que me foi nos passado, verso de número 11, que diz, eu quero ler dois textos. Primeiro salmo, que diz, escondi a tua palavra do meu coração, para não pecar contra ti. Lucas, capítulo de número 13, versículo de número 9, ao versículo número 6, ao versículo de número 9, que nos diz a palavra do Senhor. E dizia esta parábola, um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, e não achou, achando. E disse ao vinhateiro, eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta vinha, e não acho, corta-o para que porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. E respondeu ele, disse, Senhor, deixa este ano até que eu escave e esterque, e se der fruto ficará, e se não, depois a mandará cortar. Eu quero fazer uma oração nesta noite. Amado Deus, eu quero te louvar, Senhor, pela tua graça, pela tua bondade, pela oportunidade que tu me concede de estar aqui nesta noite, para ministrar a tua palavra. Senhor, muito obrigado. Senhor, que não seja eu, mas que tu venha falar através de mim. Usa a minha boca para falar aos teus filhos aquilo que nós precisamos ouvir. Eu te peço, Pai, e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Termina 9 horas. O salmo de número 119 é um salmo que não tem o autor. Não é de Davi, embora alguns dizem que seja de Davi, outros dizem que foi de Esdras, falo que foi de Esdras, por causa do contexto doutrinário da palavra que tem no salmo. O certo é que o salmo 119 não tem autor definido. O salmista, no salmo 119, versículo 11, ele expressa uma necessidade sua, de ter a palavra guardada ou escondida no seu coração, como ele mesmo expressa. O salmista nos faz entender que a falta da palavra de Deus os levaria ao pecado. Com isso, podemos dizer que ele perderia a sua comunhão com Deus. Por isso ele sabia que a única forma de manter a comunhão com Deus seria estar alinhado na palavra. Aleluia. Nós encontramos no livro de Lucas, no capítulo número 13, no versículo 6 a 9,
algo que parece estar fora do lugar. A figueira no meio da vinha. O interessante é que nós, quando falamos de alinhamento, alinhamento quer dizer algo que está perfilado, algo que está em ordem, que está organizado, que está direito. Se você mandar alinhar o seu carro e não ficar direito o alinhamento, você vai ter prejuízo. Os pneus vão embora, porque o alinhamento não ficou direito. O alinhamento, ele faz com que as coisas funcionem normal, direito, como tem como funcionar. Quando as coisas estão desalinhadas, começa a ter desgaste. E o desgaste causa prejuízo. E nós olhamos para esse texto, a Bíblia vai dizer no capítulo número 13 de Lucas, que o dono da vinha, ele ia há 3 anos buscar fruto naquela figueira e não achava fruto. Aquela figueira não produzia fruto. E a impressão que nós temos é que o dono se aborreceu e disse: corta, derriba, por que está aí que não produz fruto? Mas o vinhateiro disse: não, espera mais um tempo, eu vou escavar, vou adubar, e se não der fruto no próximo ano, tu manda cortar. Essa figueira, esse texto, essa parábola, ela fala de Israel, fala do tempo de Jesus, que Jesus deu para o povo de Israel. A figueira é o próprio povo de Israel. Mas nós vamos trazer para a nossa vida hoje, transfigurar esse texto para a nossa vida, para nós entendermos que temos que andar alinhado com a palavra. Essa figueira parece que está fora do lugar. Quando alguém chega, o que é que se planta numa vinha, no lugar de uma vinha? É pé de uvas, ou não é? É para ter uvas. Mas lá estava uma figueira. E eu quero nesta noite começar com uma pergunta. A figueira estava fora do lugar? A figueira estava no lugar errado? Quando nós olhamos de longe e observamos o texto, nós achamos e procuramos até observar que a figueira estava no lugar errado. Mas eu dizer uma coisa: a vinha tinha um dono. A vinha tinha um dono. E se você é proprietário de uma propriedade que você tem, você planta uma árvore onde você quer, porque você é o dono. Deixa eu dizer uma coisa desta noite para nós: quem te plantou aqui foi Deus. Quem te plantou nesta casa foi Deus. Você foi plantado aqui neste lugar, nesta casa. Quem plantou o pastor Lima aqui por um tempo foi Deus que plantou ele aqui. Às vezes a pessoa não entende, mas por que é que fulano de tal está no lugar? Se quem deveria estar lá foi eu, quem plantou foi Deus. Deus planta onde Ele quer. E deixa eu dizer uma coisa para nós nesta noite: quando Deus planta, Ele planta e Ele alinha. Aparentemente a figueira estava fora do lugar. Mas foi Deus que plantou, foi o vinhateiro que plantou. Tem gente que se preocupa com a tua posição, com o teu título, com o teu cargo, rapaz. Quem deveria estar lá era eu, porque eu conheço mais, eu tenho mais conhecimento, eu tenho mais cultura, eu prego melhor, eu falo melhor. Deixa eu dizer uma coisa: quem plantou foi Deus. Se foi Deus que plantou, não mexa. Quem te plantou foi Deus. Deus te plantou neste lugar, a vinha. Hoje aqui a igreja do Senhor é a vinha, e quem planta é Deus. Aleluia. A Bíblia vai dizer que Deus resolveu, dada a situação do povo de Israel, murmuravam e reclamavam de Samuel, e pediram o rei.
E Deus resolveu plantar um rei. Mas deixa eu dizer uma coisa para ela nesta noite. Às vezes Deus planta, porque o nosso Deus é o Deus da oportunidade. Deus planta, Deus coloca e Deus espera produzir alguma coisa. A Bíblia diz que Deus plantou Saul como rei. E no versículo de número, capítulo 10, versículo 9, a Bíblia diz que quando Samuel orou sobre a vida de Saul, Saul saiu, virou as costas. A Bíblia vai dizer que Deus mudou o coração de Saul. Saiu agora de lá com o coração alinhado. Quando houve a primeira guerra, Saul foi inflamado. Pelo Espírito Santo convocou o povo, porque agora estava alinhado, direcionado pela palavra, pelo poder de Deus, e ele foi e venceu a peleja. Israel passou a ter um rei chamado Saul. Mas deixa eu dizer uma coisa. O nosso Deus dá oportunidade, planta, mas quem tem que cultivar o fruto é você. Você foi plantado aqui na Assembleia de Deus, disse Plício Mendes, mas quem dá o fruto é você. É você que produz o fruto. É você que produz o fruto. O coração foi transformado, foi. Mas as dificuldades, as lutas, levou Saul a desalinhar com a palavra. Saul, ele começou a sair do alinhamento da palavra cedo. Não demorou muito tempo. Tem tanta gente que Deus planta, Deus deixa crescer, deixa prosperar. E o pastor olha, rapaz, você vai ser um vaso, vai ser uma bênção. O pastor chama, dá oportunidade, de repente, quando tem oportunidade, ele começa a desalinhar da palavra. Porque o que mantém o crente no trilho, na linha, é o alinhamento com a palavra de Deus. A figueira parece que estava fora do lugar, mas quem plantou foi o vinhateiro, foi Deus, o dono da vinha. Uma coisa interessante, eu vou andar bem rápido. Uma coisa interessante é que o solo daquela vinha não era ruim. Ninguém planta uma vinha sem trabalhar o solo, adubar, aradar, preparar, botar os melhores adubos para que aquela vinha produza bastante fruto. Alguém que trabalha em roça nunca planta uma terra sem trabalhar nela primeiro, porque ele espera que essa terra produza fruto. O problema da figueira não era o solo era bom. Tinha melhor seiva, o terra adubado, preparado, tinha melhor seiva, mas não dava fruto. Você está aqui no melhor solo hoje. Você está na Assembleia de Deus. Você está dentro de uma igreja onde aqui tem o maná do céu, aleluia. Aqui tem capim verde, aqui tem graça, aqui tem poder, aqui tem unção, aqui tem um mover do Espírito Santo, aleluia. Aqui tem seiva. Seiva que faz a árvore frutificar. Mas a figueira não dava fruto. Quantos estão aí sendo alimentados? Pastor Lima, sexta-feira, palavra do céu, seiva. Alguém prega a palavra do céu, seiva. Alguém louva, louvor alegra a alma, seiva. Mas não cresce, não produz, não prospera. Aí alguém diz: o problema é a igreja, o problema é a tua vida. Tu está no lugar certo, precisa produzir frutos, aleluia. Pastor, eu preciso ir para uma igreja melhor, porque lá a igreja tal, a igreja B, a igreja C, ela tem algo melhor. Não tem nada melhor. O melhor do Senhor está aqui. Aqui tem seiva, a palavra que restaura, a palavra que renova, a palavra que dá
nome do Senhor nosso Deus. Não há movimentos, não é oba-oba, não é barulho. O que faz produzir fruto é o poder da palavra de Deus. Você está no melhor solo. Não tem lugar melhor do que estar na casa do Senhor. O salmista Davi diz: olha, uma coisa pedirei ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, aleluia, porque aqui tem seiva, aqui tem renovo, aqui tem graça, aqui tem poder, aqui tem vida batizada, renovada, restaurada, com o poder da palavra de Deus, aleluia. O problema não era o solo, o problema não é a igreja, o problema não está na igreja. Nós temos o hábito de querer colocar a culpa em alguma coisa, tirando a culpa da nossa vida. Não, o pastor não me ajuda. É, meu pastor. A minha marido nem deu hora para mim, ninguém me vê. Deixa eu dizer uma coisa: se foi Deus que plantou, não precisa de ajuda do pastor Lima. No primeiro leite, Deus vai fazer com que o pastor olhe para você e você diga: eu vou ajudar ele, eu vou estender a mão para ele, eu vou levantar ele, porque é Deus que mostra para o homem. Tem que estar alinhado com a palavra. A figueira presta no lugar errado, mas quem plantou foi o dono da vinha. O solo era bom, mas não produzia fruto. E tanta gente prega, canta, que é uma maravilha. Aí a gente que se empolga, chora, dá glória a Deus, mas quando sai do culto não produz nada. Barulho de lata vazia. Porque na verdade, irmãos, o fruto que temos que produzir é um fruto que frutifica para a vida eterna. É um fruto de vida eterna, de testemunho, de comportamento, de dizer, o povo olhar e dizer: este aí anda alinhado com a palavra, este aí anda alinhado com a palavra, este aí anda alinhado com a palavra. O solo era bom. Eu olho para a Bíblia e vejo Pedro era um discípulo amado. Pedro era mais chegado que os outros 12. Os outros 9, aliás, né? Pedro, Tiago e João eram mais chegados. Aquele que estava sempre nas reuniões particulares. Vem cá, Pedro, vem cá, Tiago, vem cá, João, vamos para ali, para conversar numa coisa particular. Mas a Bíblia vai dizer que Pedro não era convertido. Tanto aí participando do pão, participando do vinho, do banquete, senta na mesa, da glória, chora, mas não é convertido. A Bíblia diz que Pedro chegou uma hora que Jesus chama Pedro. No mesmo texto de Mateus capítulo 16, no mesmo texto acontecem duas coisas interessantes. Primeiro, Pedro é empolgado e diz: olha, Senhor, tu és o Cristo, o Filho de Deus Altíssimo. Aí Jesus: olha, Pedro, verdade, Pedro, mas não foi tu que revelou, não, foi meu pai que está no céu, viu? Baixou logo a linha de Pedro logo. Foi meu pai que revelou para ti, Pedro. Mas é verdade. No mesmo texto, mais na frente, Jesus chama Pedro e diz: para trás de mim, Satanás, porque tu não cogita das coisas dos céus, senão das coisas que são da terra. Pedro acabara de glorificar a Cristo, mas ao mesmo tempo emprestou a boca para Satanás. Pedro era um homem que aparentemente era um homem alinhado, um homem que, onde eu trouxe com doutrina sobre a vida de Pedro, maravilhoso a vida de Pedro. Mas interessante aqui, chegou uma hora que Jesus morreu. Você sabe quando foi que Pedro se converteu? Depois da morte de Jesus. Jesus chega para Pedro: Pedro, olha, Satanás me pediu para te peneirar.
para te passar na peneira. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Muitos não aguentam passar na peneira, porque não estão alinhados com a palavra. Muitos falam demais. Muitos precisam aprender a ouvir para poder se alinhar na palavra. A Bíblia diz que Deus chama para Pedro, olha, Satanás me pediu, mas eu não permiti. Mas Jó lhe permitiu. Jó estava alinhado. Jó estava tão alinhado na palavra que o próprio Deus deu testemunho da vida de Jó. Ei, tu tem visto Satanás, o meu servo Jó? Como é que ele é? Temente, reto, sincero. E Deus vai dando as qualidades de Jó. Se Deus olhasse para nós hoje e viesse medir as nossas qualidades, como que antes, nós passaríamos num crivo da palavra. Nós estaríamos alinhados com a palavra, porque a palavra bota o homem no prumo, aleluia. A palavra bota o homem na régua. A palavra bota o homem no trilho. A palavra, ela não tira para um lado, ela não tira para o outro. A palavra não massageia, não passa a mão no ego de A, não passa a mão no ego do B. A palavra, ela bota no prumo. A palavra ajeita, a palavra conserta. E para viver uma vida alinhada com Deus, tem que estar na palavra. Meu Jesus. Pedro, quando tu te converteres, Pedro, quando tu te converteres, o interessante é que eu olho para Pedro, Pedro andava com Jesus. Pedro fez milagre ou não fez milagres? Pedro expulsou o demônio. Pedro comia na mesa com Jesus, mas não era convertido. Aí Jesus, Pedro, quando tu te converteres, apacenta as minhas ovelhas. Cristo morre, manda um recado, olha, a mulher vai lá, a Maria Madalena vai no sepulcro, encontra Jesus, diz, olha, eu vou para Galileia, eu vou lá encontrar com meus discípulos, mas diz para Pedro ir. Pedro não foi. Aí Jesus cria uma situação todinha. A primeira situação que Deus encontrou Pedro, Jesus encontrou Pedro, e Jesus cria de novo. O Pedro vai pescar. Jesus para a beira da praia. Ei, tem peixe aí? Tem não. Joga a rede do lado direito, jogou a rede, pegou o peixe. Pedro olhou, é o mestre. Caiu na água, porque estava nu. Jesus chama Pedro. 3 vezes Pedro negou Jesus. 3 vezes Jesus alinha Pedro. Dá um tapa de um lado. Pedro, tu me amas? Oh Senhor, tu sabe que eu te amo. Dá um tapa do outro lado. Pedro, tu me amas? Tu sabe que eu te amo. Colocando Pedro no linho da palavra. Aí a terceira vez, Pedro, tu me ama. E Pedro se quebra, a palavra entrou, oh, aleluia. A palavra entrou no espaço, a palavra entrou no coração, na alma, no espírito. Eu disse, Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus enche o peito e diz, apacenta as minhas ovelhas. Pedro foi alinhado pela palavra. Eu quero andar mais rápido. O problema também não era o solo. O problema estava na figueira. Você sabe aquela árvore que você planta e espera 10 anos para comer uma manga e não come? Tem pé de pitomba que nunca bota pitomba. Tem ou não tem?
falar. Nunca bota pitomba. É pé de pitomba, mas não bota pitomba. O problema não era o solo. O problema não era o dono da vinha. O problema era a figueira. E eu vou concluir bem aqui. Lucas, capítulo 12, no versículo capítulo 6, no versículo 12 a 13. Jesus passa a noite em oração. E amanheceu o dia, Jesus escolhe os seus discípulos, a qual deu o nome de apóstolos. O nome de Judas estava onde? Na boca de Jesus. Judas foi plantado no ministério apostólico por quem? Por quê, irmãos? Por Jesus. Pastor Judas nasceu para trair e ir para o inferno. Não é verdade. Nunca pregue que Judas nasceu para ir para o inferno. Judas, ele teve a oportunidade do arrependimento. Mas Judas, ele teve todas as oportunidades da vida. O problema não era o solo. A palavra de Jesus era boa ou não era boa? A palavra edificava. Uma vez foram mandados prender Jesus, e os soldados chegaram lá e foram prender, e pararam e ficaram ouvindo, aí voltaram. Quando terminou o culto que nem esse pentecostal, terminou o culto, aí os soldados, os herodianos disseram: cadê o homem? Como poderíamos prender aquele homem? Nunca vimos o homem falar com tanta autoridade. Jesus tinha a palavra para Judas, mas o problema estava na figueira, que era Judas. Muitas vezes o problema está em nossa vida. Não é no culto, não é na palavra, não é no pastor. O problema muitas vezes está na nossa vida. Judas andou 3 anos com Jesus, com o pastor. Nunca quis ser ovelha. Tem que prefere dar coisa, é bom, teimoso, dá coisa, mas não quer ser ovelha, não quer obedecer. Eu fico pensando às vezes, meditando às vezes, por que é tão difícil obedecer? Por que é tão difícil se submeter ao crivo da palavra? Porque a palavra alinha a nossa vida. Judas andou 3 anos e meses com o verdadeiro pastor, o supremo pastor. Nunca quis ser ovelha. O problema era Judas. Judas andou 3 anos e pouco no caminho, mas sempre procurou atalhos. Será que tem crente que gosta de atalhos? Que não prospera, que não cresce. E as pessoas dizem: para fulano de tal, está com tanto tempo da igreja, nunca vi dar uma palavra, nunca vi cantar, nunca vi pregar. O que é que está acontecendo? É o solo. Foi plantado errado? Não foi. E também não é o solo. O problema é a vida. O problema não era no solo. O problema era a figueira. Judas não foi o pastor Lima que pregou para Judas. Olha como tem a mensagem. O pastor Lima é bom de mensagem. Não foi o pastor Lima que pregou para Judas. Não foi o pastor Lima. Não foi Paulo que pregou para Judas. Não foi Paulo. O maior missionário, o maior pregador. Não foi Paulo. Não foi Pedro que pregou para Judas. Foi o Verbo encarnado. Oh, aleluia. Foi a própria palavra que pegou para Judas. O problema é que a palavra era pregada, mas a palavra não descia o coração.
O coração de Judas não estava na palavra. Pastor, estava onde? Estava na bolsa do dinheiro. Judas, ele era o mais inteligente de todos, não era um analfabeto. Judas, ele entendia de gestão. Ele sabia trabalhar com as finanças do dinheiro. Ele mexia com a bolsa, fazia as compras, ajeitava tudo. Ele geria o recurso financeiro que Jesus adquiria no seu ministério. Era Judas. Mas o coração não estava na palavra. O coração estava na bolsa. Tem gente que vem para a igreja. Me perdoe, mas vou ter que dizer. E vem para a igreja. Chega no culto. O culto começa. A palavra começa a ser pregada. Mas ele está lá sentado no seu banco, no WhatsApp. Oh, a prioridade não é a palavra. Não é a palavra a prioridade. Ele está no culto, preocupado com o Instagram, preocupado com o TikTok, com o Facebook. Quantas curtidas eu tive hoje? Quantos amigos eu tenho virtuais? Eu tenho 700 amigos virtuais. Quando tu precisar, nenhum te ajuda. Quem vai te ajudar é a palavra. É a palavra que te ajuda, aleluia. O coração de Judas não estava na palavra em que era pregado por Jesus. Por isso que ele não se alinhava com Jesus. Eu vou dar mais um pulo e vou concluir. Com outra pergunta. Será se nós temos no nosso meio a geração de Judas? Nós temos no nosso meio a geração de Judas, que ouve a palavra, mas não se alinha com a palavra. Ouve a palavra, mas a palavra não desce o coração. Ouve a palavra, mas não muda. Ouve a palavra, mas não é restaurado. Ouve a palavra, mas não é avivado. Paulo escreveu nas igrejas de Coríntios, no capítulo 3, ele disse: eu não pude escrever a vocês como espirituais, mas como carnais. E olha que a igreja de Coríntios tinha as manifestações do dom: profeta, visão, revelação, mas não se alinhava com a palavra. Nós temos em nosso meio a geração de Judas. Não responda para mim. Quem você é? Geração de Judas, que não se alinha com a palavra. Pastor, pode pregar, vai para casa do mesmo jeito. Ó o culto frio, ó o culto ruim. Ruim é a vida, ruim é a tua vida. Precisa se alinhar com a palavra, porque a palavra produz avivamento, a palavra produz mudança, a palavra restaura. Pedro, quando se alinhou com a palavra, ele se restaurou, ele foi avivado, ele foi chamado para o ministério. Pedro foi para o campo da oração, ele orou 10 dias, porque a palavra estava nele. E após 10 dias, Pedro se levanta e traz a maior mensagem da Bíblia: 3.000 vidas se convertem. A mensagem pregada para quem não era convertido foi poder de Deus. Pedro se alinhou com a palavra. Cadê aqueles que são alinhados com a palavra? Cadê aqueles que são alinhados com a palavra? Cadê aqueles que estão alinhados na palavra? Aqueles que olham na palavra da glória, da aleluia, tem prazer em ouvir a palavra.
O alinhamento com a palavra produz em nós avivamento. E a primeira coisa que o avivamento produz em nós, que somos crentes, é mudança de caráter. Não existe avivamento sem mudança de caráter. Porque o avivamento nos coloca na vontade de Deus. Deus tira daqui, está plantado bem aqui, mas não está dando fruto, mas está buscando. Eu vou para aquelas terras ruins bem aqui, vou botar numa terra melhor. E Deus bota, e Deus planta, e Deus dá a oportunidade, manda seiva, manda chuva, a chuva temporânea, a chuva seródia. E o crente que é avivado, que é alinhado na palavra, ele começa a buscar: Jesus me batiza, ora, Jesus me dá graça, Jesus me avida, e a palavra vai entrando, e de repente ele é avivado, é batizado e é cheio do Espírito Santo, porque ele anda alinhado na palavra. Nós fomos chamados para herdarmos o céu de glória. E o céu de glória é daqueles que andam alinhados na palavra, que andam conforme a palavra. Não, pastor, o céu é de quem é crente. Não, você está enganado. O céu não é de quem é crente, o céu é de quem é salvo. Se fosse assim, Satanás ia para o céu. Ou não ia? Porque está escrito: Satanás quer e já está condenado, não obedece. O céu é para quem está alinhado na palavra. Se você está alinhado na palavra, tenha a garantia, a esperança e a convicção que Deus reservou para você um lugar no céu de glória. Você foi plantado aqui, não foi por acaso, foi Deus que te plantou. Eu aceitei Jesus, eu era todo torto, todo mala. Meu apelido era Marcão. Qual o tamanho do homem? Torto. Deixa eu vai, Aí ele foi lá: eu vou arrancar desse solo rei seco, eu vou te tirar desse solo seco e vou te plantar na minha vinha. E eu estou aqui dando glória. Jesus me plantou em sua vinha. Você foi tirado de um solo seco, de um solo que não produzia vida, que não dava sustância, e você veio aqui nesta noite. O Senhor diz para ti: apressa-te em te alinhar na minha palavra. Vou liberar nesta noite uma palavra profética. O Senhor está esperando para que você se alinhe na sua palavra, para que você deixe as manias ruins, para que você se organize na palavra, porque Ele está perto a vir buscar a sua igreja. Alinhe-te na palavra. O alinhamento vai te produzir mudança. E alguém vai dizer: o que foi que houve com ele? O que foi que houve com ela? Não era essa que dava trabalho? Não era essa que falava demais? Não era essa que era assim? O que foi que houve com isso? O alinhamento da palavra. Oh, glória. A palavra bota no prumo, a palavra ajeita. Precisamos andar alinhados na palavra. Sem o alimento da palavra, nós jamais chegaremos ao céu de glória. Encerro minhas palavras dizendo para você nesta noite: se você nunca se preocupou em produzir frutos, comece a se preocupar, porque o fruto é o resultado que você está plantado no lugar certo. Só produz fruto quem está no lugar certo. Você foi plantado no lugar certo, na casa do Senhor, para produzir frutos, e frutos dignos de arrependimento. Eu quero tomar a liberdade do pastor, se eu me permitir,
perguntar se tem alguém que quer receber uma oração para entrar no alinho da palavra. Se você está alinhado, fique no seu lugar. O problema é que nós temos vergonha de ir na frente. Eu tenho vergonha de ir na frente porque eu vou dizer que eu estou desalerronado. Você errar bem aqui. Você sabe quando foi que Satanás entrou no coração de Judas? Você sabe quando foi? Não foi na festa, no culto ao ar livre. Não foi Jesus evangelizando no meio da rua. Foi não. Foi na ceia. Na ceia do Senhor. No momento mais íntimo. A Bíblia diz que Satanás entrou no coração de Judas. Foi na parte mais íntima. Eu quero agradecer, fazer uma oração. Oi. Amado Deus, Tu és o Deus de toda glória, Tu és o Deus de toda bondade, o Deus poderoso, Tua voz, um Deus que conhece todas as coisas. faz tremer o deserto. Nada, Senhor, escapa à Tua Tua autoridade. voz, Senhor, A Tua palavra nos diz que ecoa antes que a sobre palavra as chegue à nossa boca, Tu já sabes. as águas Tu conheces os corações, a vida de todos nesta noite. Que não E Tu nesta noite, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, que Tu entre como mover o Teu Espírito Santo, Tua voz para produzir alinhamento na palavra, é para cheia produzir de majestade. avivamento na palavra, para produzir restauração de vida, porque a Tua palavra é fonte de vida. Entra com providência, Pai amado, os corações que nesta noite ouvindo a Tua palavra, que precisam se alinhar com a Tua palavra, entra com providência, amado Espírito Santo. Faz aquilo que só Tu pode Eu fazer, preciso calar, porque Tu conheces todas as coisas. menos a Tua. Que a palavra faz o efeito segundo a Tua vontade nesta noite, Pai amado. Abençoa os Teus filhos, promova avivamento, restauração. Se Tu quiser, batiza com o Espírito Santo nesta noite. Mas que o avivamento venha sobre a nossa vida. Nós precisamos em nome de Jesus. Nos ensina, Senhor, a aliado na palavra. Tua voz no meio do tormento. Tua voz é Tu. Precisamos andar aliado na palavra. Mas se eu te ouvir,